É um truque secreto para você aumentar a sua concentração nos estudos. Isso mesmo, eu vou te ensinar aqui, de forma prática, uma técnica infalível para você aumentar aí a sua concentração nos seus estudos. Isso mesmo, para você eliminar aquela mente devaneante que pensa em tudo menos nos estudos. Mas antes, já me segue aqui no canal, tá? Se inscreva e deixe aqui, ó, ative aqui o sininho para você ativar as notificações e sempre que a gente publicar um vídeo novo aqui, você ser notificado aí com exclusividade, tá bom? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho aí para ativar as notificações, tá bom? Então bora lá. Isso acontece com você aí quando você senta para você estudar e a sua mente ela fica devaneando, ou seja, ela fica pensando em tudo, em tudo, em tudo, menos na matéria. Então, esse é um cenário muito comum aí da maioria dos concurseiros, tá? Ou seja, senta para estudar e pensa em tudo menos na matéria. O caba senta para estudar, meu povo. E aí ele começa a pensar em responder o WhatsApp do trabalho, responder o e-mail, fazer a inscrição do concurso, revisar a matéria, pensa na ração do cachorro que tem que comprar, pensa em tudo menos na matéria. E sabe o que isso acontece? Isso acontece assim, ó, que quando o cara começa a estudar, aí ele fica tendo que voltar na matéria. Por quê? Porque ele chega lá na frente, ele não lembra de mais nada do que ele estudou. Então, você não precisa estudar muito, você precisa estudar certo. Então, você precisa estudar de uma forma que lá no final isso vai ser convertido em desempenho, ou seja, você vai fazer a questão e vai aumentar. Então não adianta nada. Às vezes eu recebo algumas mensagens assim, professor, quantas horas eu devo estudar? 8 horas, 5 horas? Cara, se você estudar 1 hora, mas ela for com qualidade, com foco, com atenção, você retendo o conteúdo, cara, isso aí é mais do que suficiente. O que acontece é que a maioria das pessoas elas estudam horas e horas e horas, colocando o cronômetro, horas líquidas, mas de fato, o que ele retém ali não corresponde nem a 15%. Por quê? Porque às vezes o cara tá lendo a videoaula, mas tá pensando em um monte de coisa. Às vezes o cara tá fazendo a questão, mas lembra da briga com a namorada, lembra do boleto que ele tem que pagar, lembra das inscrições, lembra do trabalho. Então, não é um estudo de qualidade. Então, você precisa estudar, sim, com qualidade. E então você precisa estabelecer um método de estudo que possa fazer com que você o quê? Aprenda, estuda, e aí isso se configure ou reverta ali, você vai gerar ali para você um resultado nos seus estudos, tá bom? Então, aqui, ó, para você evitar que a sua mente fique devaneando, pensando na morte da bezerra quando você estuda, eu vou te apresentar uma técnica infalível, tá? Um truque secreto que eu apliquei para aumentar o meu foco e ser aprovado em 12 concursos dando apenas 5 meses. Então, é isso que eu ensino na minha mentoria, é isso que eu vim do campo de batalha e eu vou mostrar aqui para você. Mas antes, não se esqueça de dar o seu like aí, tá? Por que isso, turma? Quando você aperta o joinha, não te custa nadinha, nadinha. É só você pegar esse dedinho aqui, ir lá e apertar, tac, tac. Por quê? Assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante que pode ajudar outras pessoas. Então ele vai mostrando para mais gente. Não faz diferença nenhuma para você, mas para o meu trabalho aqui faz toda a diferença. E claro, se você quer aprender técnicas como essa, estratégias, como aprender a estudar de forma correta, já se inscreva no nosso canal aqui, tá? Porque nós estamos indo rumo aos 50 mil inscritos. Tá? Então você vai fazer parte dessa jornada e, claro, vai ganhar de brinde aí muito conteúdo de qualidade para você aplicar na sua jornada, tá bom? Então, se a sua mente fica devaneando, você precisa entender por que isso acontece. Por que isso acontece? Isso acontece porque o seu cérebro ele fica com medo de você esquecer algo, tá? Então, você senta para estudar. E aí, o que acontece? Você senta para estudar e aí você pega no seu celular. Aí, daqui a pouco, você lembra de alguma coisa. Então, tudo aquilo que fica latejando no seu cérebro, ele fica com medo de esquecer. Ele fica com medo. Então, ele quer te proteger. E aí, você acaba consumindo o seu cérebro, a sua memória, com todas as coisas que estão acontecendo na sua vida ao mesmo tempo. E o que acontece isso? Isso vai consumindo mais energia. Mais energia. E aí isso vai gerando o quê? Desgaste, vai gerando cansaço, tá? Você vai dissipando energia. Você já ouviu a frase de que a pessoa está pensando tanto que está saindo fumaça? Isso de fato é verdade. Sabe por quê? Porque o cérebro da gente é o órgão do corpo que mais consome energia. Você sabia disso?
Aqui também é cultura. Então, você tem o cérebro, ele pesa cerca de 1 quilo, mais ou menos, cerca de 1 quilo do nosso peso corporal. E sabe o que acontece? Esse é o órgão, embora petitinho, o que acontece? Ele é o órgão que mais consome energia. Então, nessa parte de cima aqui, ó, ele é a parte que mais consome calor. Então, conforme ele consome energia, o que acontece? Ele dissipa calor. Então, ele está pensando tanto que está saindo fumaça. E é verdade, por quê? Porque está queimando ali, está queimando, gastando energia. Então, o que acontece? Se você senta para estudar 1, 2, 3 horas e você começa a consumir muito o seu cérebro com muitas coisas que não tem a ver, você está gastando energia da forma inadequada. Eu não estou falando que o que você está pensando não seja importante, tá? Estou falando que é na hora errada. Então, não é naquela hora. Então, eu vou te deixar aqui hoje uma técnica infalível, uma técnica imperdível para você eliminar esse tipo de pensamento devaneante ou eliminar esse tipo de pensamento avoante mesmo, né? Que você fica avoando, é o avoado. Então, fica aí, anota. Então, o seu cérebro faz isso porque tem medo de esquecer o que você está pensando. Então, quando você descobrir o nosso truque secreto, você vai ver o quão importante, o quão impressionante é, tá bom? Eu usei isso em toda a minha jornada de estudo, por quê? Porque eu tenho muitas ideias, muito pensamento, então a minha mente, ela não para. Minha mente, ela não para, turma. Então, imagina, eu ficava loucão, eu sentava para estudar, daqui a pouco eu estava pensando em um monte de coisa. Então, eu tive que arrumar um jeito, tá? E nem sempre é com meditação, nem sempre é só com isso. Você precisa associar um monte de coisas para você melhorar. Isso aí, tá bom? Então eu vou te explicar aqui a técnica secreta, o truque secreto para você aumentar no seu nível de concentração e melhorar a sua performance no seu estudo, tá bom? Então, qual é o truque secreto? Mas antes de você saber aqui, ó, já deixa o seu like, já no nosso, tá? E prepara aí, já deixa separadinho aí o seu material para você aprender, tá? E tudo isso eu ensino, turma. Por exemplo, vou deixar aqui um link na descrição de um treinamento que eu lancei aí chamado GPS da aprovação. E lá eu deixo algumas dicas, tá? Para você melhorar a sua performance nos estudos. Mas esse treinamento, turma, ele serve para te ensinar como se planejar ou como montar um planejamento de estudo da forma eficaz, para que você possa aí de fato competir aí nos concursos públicos, tá bom? Então é muito importante você ter um planejamento até para você organizar as ideias e não ficar pensando em muita coisa, tá? Então isso é importante também. Então vou deixar o link aqui e esse link aqui ele tem um desconto para você que é aqui do YouTube, tá? Então ele tem uma condição, uma oferta exclusiva, tá? Que truque secreto é esse, turma? O truque secreto chama Folha das Distrações. Isso mesmo, Folha das Distrações. E como que funciona? Desculpa. Como que ele funciona? Funciona assim, ó. Toda vez que você sentar para estudar, você vai ter um caderninho como esse aqui, ó. Um caderninho, tá? Com folhas, ou um bloquinho, ou uma folha apenas. Ou até mesmo pode ser um tablet, tá? Mas como que funciona? Você sentou para estudar, tá? E aí esse papel, esse caderninho ou esse tablet, ele vai estar do seu lado aqui. E aí você vai usar uma técnica impressionante, uma tecnologia surpreendente. É uma caneta e um papel. E aí toda vez que você tiver um pensamento que não esteja relacionado aos estudos, você vai escrever esse pensamento aqui. Por exemplo, pagar o boleto. Aí você vai, tá lá no meio do direito constitucional, você vai escrever pagar, pagar boleto. E aí você volta para os seus estudos. Você escreveu o pensamento, você volta para os seus estudos. E aí começa a focar de novo aqui. Pum! Daqui a pouco você fala, opa, responder o e-mail do trabalho. Aí você vem aqui, ó, responder, responder e-mail. Beleza, aí você respira fundo e volta para os seus estudos, tá? Volta para os seus estudos. E aí o que acontece? Vem outro pensamento, tum, comprar ração do cachorro. Comprar ração do cachorro. E aí você vai, todo pensamento que vier, você escreve nessa folha das distrações, ou folha do descarrego, e aí você volta aqui, certo? E aí daqui a um tempo você vai ter aqui, ó, várias atividades, tá? Que você escreveu naquela folha. Perfeito? Então, você tirou daqui, então o seu cérebro parou de ficar pulsando aqui, ó, mandando, não lembra,
não se esqueça, lembra, não se esqueça, não se esqueça. Por quê? Porque se você escreveu aqui, você não vai precisar mais ficar gastando energia cerebral ou energia tentando lembrar daquele pensamento, ou lembrando daquela atividade, certo? E aí você escreve ele para cá. Então você começa a conduzir, a treinar o seu cérebro a ficar focado aqui. Turma, isso vai acontecer na primeira vez? Você vai na primeira vez, na segunda vez? Não, você vai ter que recondicionar, induzir, treinar o seu cérebro para ser uma mente concentrada. Por quê? Porque você, ao longo da sua vida, você treinou a sua mente, você condicionou a sua mente a ser uma mente que devaneia, certo? Mas o bom disso é que você pode o quê? Treinar novamente. E a folha das distrações, ela é uma técnica poderosíssima. Por quê? Você tira daqui, coloca aqui. Depois disso, você vai ter aqui, ó, não só o consumo ou a proteção mental, tá? Como também você vai ter um to-do list. Você vai ter várias tarefas aqui, ó, que vão estar escritas ali. E aí você pode fazer o quê, turma? Você pode priorizar, você pode colocar data, você pode escrever aqui, pagar o boleto até amanhã, aí você coloca o dia, responder o e-mail hoje às 15 horas, e depois você pega e vai colocando isso na agenda. Então, é muito importante você não fazer uma vez só, você precisa aplicar isso. E à medida em que você vai fazendo isso, isso vai melhorando aí a sua performance cerebral. Porque o seu cérebro vai começando a entender que naquele momento que você senta para estudar, é para você focar, para você não se preocupar com outros pensamentos. E se acontecer um pensamento, você vai ter o quê? Um caderninho para você escrever ali. Gostou dessa dica aí? Então, espero verdadeiramente que você coloque em prática isso, tá? Coloque em prática. Se fizer sentido para você melhorar as suas habilidades de se planejar e estudar da forma adequada para concurso, estou deixando um link aqui para você de um curso incrível para te ajudar aí, tá? A desenvolver um planejamento e melhorar suas técnicas de aprendizagem, tá bom? Então, deixa o seu like aqui neste vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal para você sempre aí tá tendo acesso a estratégias, a cursos, vídeos como esse aqui que possam aí te ajudar a melhorar o desempenho dos estudos, tá bom? Então, bora para cima, arrebenta, te vejo no próximo vídeo. Valeu!